Na questão da desoneração, pessoal, tem uma decisão aí da Advocacia Geral da União. A AGU do governo foi até o Supremo Tribunal Federal para pedir essa suspensão por 60 dias. Afonso, é uma novela, né? A gente sempre precisa ficar aqui recapitulando para quem está nos acompanhando, porque é um tema árido, um tema ali que parece, né, complicado, mas que tem impacto direto na vida do cidadão, né? Então a gente precisa fazer aqui um retrospecto. Havia, pessoal, a decisão do Congresso de desonerar a folha de pagamentos, tirar aquele imposto mais pesado. Depois o governo Lula vetou, o Congresso derrubou, o governo Lula veio com a medida provisória. Por fim, o STF deu uma decisão favorável ao governo, só que agora a AGU vai até o STF para suspender de novo. Vamos fazer um resumão por meio de uma reportagem antes de repercutir com o Afonso, porque realmente é um assunto bastante delicado, um assunto que rende bastante. Vamos para a reportagem, depois a gente repercute aqui com a Yasmin e com o Afonso Benites. O prazo solicitado pela AGU é considerado suficiente para que o Congresso possa votar um projeto de lei protocolado nesta quarta que garante a desoneração dos 17 setores da economia que mais empregam no país e que também estabelece a reoneração gradual da folha de pagamento até 2028. A ideia é pautar, votar a urgência e votar o mérito dos projetos na semana que vem, seja na terça ou seja na quarta. Mas os empresários têm pressa. Por enquanto, a regra em vigor é a da oneração dos setores. E o momento é crítico porque o pagamento das contribuições deve ser feito até a próxima segunda, dia 20. Por conta desse prazo e da possibilidade de mudança da regra nesse tempo, a Receita Federal informou que as declarações de débitos tributários referentes ao mês de abril poderão ser corrigidas até a data do pagamento do tributo sem qualquer penalidade. Os setores aguardam uma manifestação do Supremo nos próximos dias para evitar uma cobrança previdenciária mais alta. Esta advogada tributarista explica que a indefinição sobre o assunto deve gerar novas judicializações. Nós temos uma decisão que determina o recolhimento. Então, vão ter contribuintes que vão obedecer ao passo que recolher e contribuintes que vão aguardar. Os contribuintes que se anteciparam no recolhimento provavelmente buscarão o judiciário para reaver a contribuição paga durante esse período. É isso, agora na tela você acompanha um destaque, uma manchete do site SBT News com a atualização desse assunto, matéria da nossa querida Liz Cap, que fala exatamente que o governo e o Congresso decidem prorrogar essa desoneração dos municípios até o final desse ano de 2024. O presidente do Congresso e do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele afirmou que a transição será a partir do ano que vem, 2025, e alterações para cidades serão feitas através de um projeto ali que está no Senado Federal. Afonso, parece novela, todo dia um capítulo. A gente pensa que a novela acabou, mas não. Aí vem um novo episódio para essa novela. Mas agora parece que eles chegaram a um bom termo, porque primeiro tinham decidido aí uma mudança, uma reoneração gradual para os setores, os 17 setores, os municípios tinham ficado de fora, agora os municípios também vão ter esse alargamento aí até o final do ano sem serem reonerados. O que você tem de novo depois dessas últimas articulações aí nas últimas 24 horas? Porque eu sei que ontem muita coisa ainda aconteceu com relação a isso, né? Eu tenho mais dúvidas do que certezas, Yasmin. Eu me lembro aqui que alguns programas atrás você me perguntou assim, acabou o jogo? Não, não acabou o jogo. Porque quando você começa uma partida dessa, você imagina que é uma partida de futebol. Tem o primeiro tempo ali, quando o projeto de lei chega no Congresso, e o segundo tempo, quando ele é votado, é sancionado ou vetado pelo governo. E aí, quando o Lula vetou, e aí o Congresso derrubou o veto, ele recorreu ao judiciário, falaram, até o terceiro tempo. Gente, eu tô achando que isso é mais do que um jogo muito mais do que um jogo de futebol com prorrogação. Tá parecendo aqueles jogos de basquete em que você empata e vai levando uma prorrogação, mais uma prorrogação, mais uma prorrogação. Parece que não tem fim. Bom, o que acontece? Está se criando ali uma insegurança jurídica ali, não tenho dúvida quanto a isso. Por quê? O que o Supremo Tribunal Federal decidiu quando o governo recorreu a ele? Tá lá, tem uma liminar com 5 votos a favor e nenhum contrário por enquanto, ela está paralisada. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não deveria caminhar ali esse projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, porque o Congresso em nenhum momento indicou
qual era a fonte de renda. Ele se embasou, ele sustentou a sua decisão, o ministro Cristiano Zanin, do STF, sustentou dizendo que a lei de responsabilidade fiscal prevê que seja indicada ali uma fonte de renda. Passando os olhos no projeto que está no Congresso Nacional, que chegou ao Congresso Nacional agora, e conversando com algumas pessoas que estão por dentro dessa discussão, essa fonte de renda continua sem estar delimitada ali nesse projeto. Ou seja, alguém pode questionar para o Supremo Tribunal Federal, de novo, falando assim, vem cá, vocês decidiram lá atrás que não poderia dar sequência ali esse projeto de lei, porque não existia indicação de fonte de renda, e ela continua não existindo. Então, o que será feito? Assim, não está claro ainda o que vai ser feito. Tem que esperar ali esse projeto que foi escrito, elaborado de autoria do senador Efraim Filho e será relatado pelo senador Jacques Wagner. Vamos ter que esperar um pouquinho ali para ver de que maneira que eles conseguem mudar esse projeto de lei para que, de fato, a desoneração ela continue para esses 17 setores da economia, né? A gente está falando aqui de cerca de 10 bilhões de reais para esses 17 setores, e quando se coloca ali se colocam os municípios, chega ali a mais ou menos 20 bilhões de reais. É um valor considerável e que já estava sendo, esses grupos já eram ali beneficiados desde o governo Dilma Rousseff, né? Então, assim, desde o governo Dilma Rousseff, gente, estamos em 2024, o governo Dilma acabou ali em 2015. Então, você viu o tanto de tempo que teve para essa discussão acontecer, e parece que realmente não tem fim. Ô Afonso, numa semana em que a gente teve a demissão do presidente da Petrobras, né, ali numa derrota, eu classifico como derrota ali da ala econômica mais austera ali, né, porque realmente foi o ministro Alexandre Silveira que defende mais investimentos ali pela Petrobras, um olhar mais afastado dos acionistas. Podemos considerar que o ministro Fernando Haddad também, nessa queda de braço com o Congresso Nacional, ele acaba ali não tendo sua proposta 100% contemplada, né? Mas é o que a gente já vem discutindo aqui em outros programas. Tem como olhar o copo meio cheio e meio vazio, né? Porque Haddad, ele leva uma proposta muito ambiciosa, o Congresso discute, pelo menos alguma coisa ele ganhou, né? Que foi essa graduação da desoneração da folha de pagamentos pelos próximos anos. Em 2024 a desoneração segue, mas nos próximos anos não é um rombo completo, né? Até 2027, como queria ali o Congresso. Então a gente meio que pode dizer que Haddad esticou, conseguiu sair com pelo menos um prêmio de consolação, né? Eu concordo contigo, mas é como toda negociação, né? Quando você vai vender um carro, por exemplo, você pega ali a tabela FIPE, vamos supor, seu carro custa 40, você bota aquele custo que você quer vendê-lo ali por 44 mil reais. Mas se chegar nos 40, você está feliz. Então, acho que essa negociação ali com a Haddad e com o Congresso Nacional, de maneira geral, é sempre nesse sentido, né? Eu não tenho detalhes ali de quanto exatamente, qual que era o limite dele, mas definitivamente ele conseguiu chegar no meio termo, o governo conseguiu chegar no meio termo que não causasse tantos problemas a ele neste momento.